Bom pessoal, o vídeo anterior acabou meio de repente porque travou e eu decidi então começar um vídeo novo. Então vai ser a última parte. Bom, então a gente parou aqui vendo que de 1 a 4 nós tínhamos isso, onde a gente vai adotar o z constante, o z como zero. E se você olhar nessa figura, né, quando a gente está de 1 a 4, nós estamos em um y constante. E esse y constante é y menos delta y sobre 2. E quando estamos de 2 a 3, nós estamos em ax, x mais delta x sobre 2, y mais delta y sobre 2, z, onde a gente vai adotar z igual a 0, e y mais delta y sobre 2 também é constante, né? Constante aqui em cima. Beleza. Então, sabendo disso, vamos ter que usar de novo a aproximação linear, né? Então, usando novamente a aproximação linear. Então, vamos ter que usar a aproximação linear para a região aí de 1 a 4, depois para de 1 a 3, onde o que tem de diferença entre essas duas aqui, ó, é esse acréscimo em y, que é o que torna essas duas funções diferentes, esse acréscimo em y, que um é negativo e outro é positivo. Então a gente vai tentar explicitar, tirar esse acréscimo, né? Então tem uma função que vai ser igual para os dois, comum para os dois, mais o acréscimo. Então, analogamente ao outro programa que a gente fez, a gente vai obter axy menos delta y sobre 2, agora z foi adotado como zero, ax menos derivada de ax em relação a y, delta y sobre 2, de 1 a 4. E agora o outro, né, de 2 a 3, vai ser ax de x, y mais delta y sobre 2 igual a ax mais a derivada de ax em relação a y, delta y sobre 2. Então, no outro a gente tinha que multiplicava aqui o acréscimo, lá o acréscimo acho que era simplesmente dx. Aqui o acréscimo é menos delta x sobre 2, então é isso que aparece multiplicando essa derivada. Então isso aqui é de 2 a 3. 2 a 3. Beleza, então a nossa integral no plano xy de ax dx vai ser dada como? Lembra que isso era essas quatro, soma dessas quatro derivadas, a gente eliminou duas, as outras duas a gente obteve esse resultado, né? A gente obteve o vetor ax, então a gente volta com o vetor ax nessa integral e resolve essa integral. Essa integral então vai fazer aparecer um delta x multiplicando esses fatores. Vai ficar ax menos 2 vezes menos a derivada de ax em relação a x, delta y sobre 2. Tudo isso vezes o delta x, como eu disse, menos ax mais a derivada de ax dy, delta y sobre 2, dx. Aqui podemos notar que eu vou ter o ax aqui vezes delta x, e desse lado eu vou ter menos ax vezes delta, desculpa, desse lado aqui eu vou ter ax vezes delta x, aqui eu vou ter menos ax vezes delta x. Ou seja, eu vou ter
AX delta X, somando e subtraindo, ele vai sumir dessa expressão. Então, a minha integral no plano xy vai ser ax dx. Esses dois fatores aí são iguais, ambos negativos. Então, vai ser ele vezes 2, então o 2 está multiplicando, vai sumir com esse meio, vai ficar simplesmente a derivada de ax dy delta y delta x. Onde a gente sabe que delta y delta x é uma área no plano AX. Dessa maneira, nós obtemos que essa integral, ela é a derivada de ax em relação a y delta a. No caso, vamos denotar esse a como um azinho, só para você não confundir com a variação do vetor a. Certo? Então, é isso. Então, a gente resolveu em x. Só que a gente voltar lá em cima, ó, era em x mais em y. Porque o que a gente quer é esse sujeito aqui, ó. Portanto, a gente tem que achar essa integral aqui também. É maneira análoga, então eu vou deixar para o espectador resolver. A gente chegaria em derivada de AY em relação a x vezes delta A. Então, onde ficou x virou y, e virou y, não estava y, virou x. Então, você vai seguindo esses mesmos passos e você chega nesse mesmo resultado. Só que tudo isso, esses dois aqui, eles eram essa integral fechada do plano xy. Ou seja, agora eu vou ter que somar a derivada em x mais a derivada em y. O que chega em derivada de AY em relação a x menos derivada de AX em relação a y, colocando aí o delta em evidência. Isso aqui é no plano xy. Porém, eu posso ter uma figura que ela está nos três planos, não apenas no plano xy. Então, eu teria que rotacionar, por exemplo, um cubo, né? Eu posso rotacionar o cubo de assim, eu posso colocar o eixo aqui e rotacionar, eu posso colocar o eixo aqui em cima e rotacionar. Então, eu posso rotacionar de diversas... Para rotacionar tudo, eu tenho que rotacionar em relação a diferentes versores. Esse daqui, ó, se você notar bem, é do plano XY, então eu estou rotacionando Z, em relação ao vetor Z. Então esse aqui vai estar no rotacional onde eu vou ter o K, né? Então aqui é o Z, então está rotacionando no K. E aqui o plano XY rodando. Certo? Estou fazendo isso. Se eu olhar aqui nessa figura, estou rotacionando e o Z está aqui, ó. Seria esse K. No caso, o K fica aqui na base, mas esse aqui é um vetor equivalente aí. Então eu posso fazer isso agora para os outros planos. Eu teria que fazer toda essa conta para os outros planos. Por exemplo, o plano XZ, que é quando eu vou rotacionar em Y, né, na direção, aqui era K, na direção J. Você aí em casa vai fazer essa continha, que é igual, basicamente, análoga à de cima, e você obtém, basicamente, um resultado bem parecido. Agora para o plano XZ, que é a derivada de AX em relação a Z, menos a derivada de AZ em relação a X delta A.
Então esse aqui é no plano. Ah, já está ali na frente, no plano XZ. Beleza, vamos guardar esse aqui. Esse aqui vai estar funcionando ali em direção de J. Falta o em I, né? Quando você está rotacionando em I, você está rotacionando o plano YZ. Isto é, integral de A dl no plano YZ, ele é a derivada de AZ de Y menos a derivada de AY em relação a Z, vezes dA, delta A. Então, isso aqui em relação a I. De maneira que a gente pode pegar esses três, né? Isso, isso e isso, e definir o operador rotacional. Ele vai rotacionar, então, em todos os sentidos onde está esse plano. Então, ele vai pegar aqui na coordenada I e colocar delta AZ dividido por delta Y menos delta AY dividido por delta Z na direção I, mais um delta AX em relação a Z menos uma derivada de AZ em relação a X, J, mais um del de AY em relação a X menos um del de AX em relação a Y em K. E isso, meus amigos, é o rotacional. Mas nossa, que fórmula grande, né? Vocês estão pensando. Tem um jeito mais fácil de escrever isso, né? Isso, na verdade, é um determinante. O jeito mais fácil de escrever isso é por um determinante. Onde coloco os versores de JK. Coloco as derivadas. E, por fim, as coordenadas do vetor. E resolvo essa continha. Aí eu chego nessa mesma expressão ali embaixo. Então, esse é o tal do rotacional do vetor A. Ok? Esse é o rotacional do vetor A. E assim como a gente viu o teorema da divergência, o teorema de Gauss, tem um teorema chamado teorema de Stokes, que ele vai nos ajudar bastante aqui. Esse teorema, ele faz o que o Gauss fazia na relação entre área e volume, né? Vamos lembrar que ele associava uma integral de área, que era a área que encerra um volume, com a integral do volume. E aqui o teorema de Stokes, ele vai associar a área, o contorno que encerra uma área com uma integral de área. Então, ele vai ser isso, ó, integral fechada A escalar dl é igual a integral, caso aberto, de S, do rotacional de A escalar dA. Certo? Então, esse aqui é um teorema que vamos utilizar bastante nessa disciplina. E, bom, por enquanto é isso. Existem mais conceitos matemáticos que não estão aqui e vão aparecer no curso, mas conforme vai aparecendo, nós vamos explicando e fazendo uns anexos. Por exemplo, a gente vai usar a função delta de Dirac, provavelmente também teorema de Green, talvez coordenadas polares. E então, mas esse daqui seria o mais basicão para o curso, nas suas primeiras aulas. Então, com isso a gente encerra essa primeira aula de fundamentos de
matemática. E aí, na próxima aula, a gente começa no eletromagnetismo propriamente dito. Então é isso, pessoal. Até a próxima.